Olá, gente, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de junho e daqui a pouco chegam as festas juninas. Para você que acompanha agora o TV Mar News, eu sou Tornani Santos e está na hora do teu programa com muitas informações. E olha só, hoje eu gostaria de dizer para você que se você tiver alguma coisa para resolver, mas não quer perder a programação da TV Mar, não tem problema algum. Você pode acompanhar toda a nossa programação através do teu celular. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ficar por dentro de toda a nossa programação. Aqui, além do TV Mar News, também você vai poder acompanhar o programa Bem Assim, o programa Canal Esportes, enfim, toda a programação da TV Mar na palma da tua mão. Tem a possibilidade também de acompanhar a gente através do portal Gazeta Web, é o www.gazetaweb.com, e além de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Mar, você também vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso estado e no nosso país através do maior e melhor portal da nossa cidade. Olha só, gente, nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, no Facebook e acompanha também o nosso canal no YouTube. Lá no canal você vai poder ver e rever as nossas matérias, os nossos programas, entrevistas e matérias especiais também. Tudo isso para você na TV Mar, canal 25 na NET. E olha só, a gente inicia sempre o nosso programa dizendo que o TV Mar News é um oferecimento do AP Vida, o mais completo plano de saúde aqui do nosso estado. Olha só, a gente tem possibilidades de consultas odontológicas, internamento, também tem possibilidade de fazer exames complexos através do AP Vida. Então, pode garantir, a gente garante aqui, confia nesse plano que ele é muito bom. Certo? Agora a gente inicia a manhã de hoje. Eu queria chamar você. Acordou cedo aqui na capital alagoana? Percebeu alguma diferença? Pois é, a gente tem imagens inclusive feitas aqui pelo Josiel que mostram o que aconteceu hoje de manhã. Teve neblina aqui na capital e a gente vai ver algum vídeo aqui que o Josiel fez pra gente. Olha só, esse vídeo que foi da região ali do Bebedouro. E foi aqui em Maceió. Isso foi lá da Chão do Bebedouro, não foi isso, Josiel? Ali do Mirante da Chão do Bebedouro, mostrando a quantidade de neblina que fez hoje cedo aqui em Maceió. Bastante neblina. Aí a gente vai entender por quê, o que foi que aconteceu, o que aconteceu para a gente ter tanta neblina hoje. A gente já entrou em contato com o setor de meteorologia lá da SEMAI e eles nos passaram a informação. Gente, ontem fez um dia de muito sol, sem nuvens, a gente teve uma incidência muito grande de radiação solar aqui na nossa cidade. E o que aconteceu? Aqui no final da noite, olha só como é que estava a estrada. A atenção redobrada, tem que lembrar que os faróis têm que estar ligados diante de uma situação dessa que é atípica aqui na nossa cidade, né? E a produção está me informando que daqui a pouquinho a gente passa inclusive mais vídeos também dos nossos telespectadores que estão enviando também alguns vídeos de como foi a manhã deles que se depararam com essa neblina. A gente teve 21 graus a mínima, 21 graus e meio a mínima lá na região alta da cidade. E aí a gente durante o dia teve todo aquele calorão que fez e durante a noite a gente continuou sem nuvens. Então toda a radiação que entrou aqui também se perdeu para a atmosfera sem incidência de vento. E aí fez com que a nossa temperatura baixasse. A gente teve um gradiente de temperatura muito diferente entre um e outro. Ou seja, a gente chegou a ter 31 graus e chegou a ter 21 graus também de mínima. Então a gente teve uma diferença de temperatura muito grande que acabou saturando o nosso ar e foi isso que aconteceu então na manhã de hoje. Pode se repetir? Não sei, o céu está bonito novamente, né? Agora, olha só, a gente continua falando também sobre meio ambiente. Eu queria convidar você a acompanhar uma matéria feita ontem por Fernando Palmeira, que conversando com o pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e mostra uma ação bem bacana que eles estão fazendo a respeito do destino de resíduos especiais. Vamos acompanhar agora. Maceió mais sustentável, a conscientização ecológica e trazer resíduos sólidos retirando da natureza para evitar
poluição em nossa capital. Dia do Meio Ambiente, Semana do Meio Ambiente, toda hora é hora de conscientização. Estou aqui ao lado do secretário adjunto de Sustentabilidade de Maceió e ele vai nos falar sobre a importância. Fábio Palmeira, como é que está a programação aqui no grande e velho antigo Shopping Iguatemi, Maceió Shopping, uma programação atraente e educativa? Verdade, Fernando. Olha só, começamos as atividades no dia 2, domingo, que se estenderá até o próximo domingo, dia 9, com várias atividades, tá? Distribuição de mudas, plantio, a parte aqui do shopping que vai até sexta-feira, que é coleta de resíduos especiais, remédios, lâmpadas, eletrodomésticos, onde e como descartar para evitar que traga danos ao meio ambiente. Essa é a nossa missão durante toda essa semana, na Semana do Meio Ambiente, com a 3ª edição do Maceió Mais Sustentável. Retirar esses resíduos, fazer coleta seletiva, estimular, educar cada vez mais, isso também é a tônica nesse momento. Exatamente. A SUDES, que é a Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, ela vem com essa premissa, com esse objetivo, que é sensibilizar, educar ambientalmente uma sociedade. Lembrando que a sociedade hoje é uma sociedade mais participativa, tanto é que Alagoas ela ocupa hoje, depois de 3 décadas, o menor índice de desmatamento no nosso estado, né, no país. Então, assim, isso mostra que existe uma sociedade mais consciente, mas que a gente precisa melhorar ainda mais, não apenas de arborização, mas de limpeza urbana, que é um grande problema que a gente carrega aí, que a gente tem tentado levar a informação ao cidadão e mostrar que ele pode sim descartar seu lixo de forma correta. Quais resíduos que são importantes nesse momento para a gente conscientizar a retirada de circulação? Na realidade, todo tipo de resíduo é importante que a gente tenha a destinação adequada. Aqui, especificamente, a gente está tratando dos resíduos especiais, que é a lâmpada, que é o medicamento, que é o eletrodoméstico, mas também a gente tem os volumosos, né? Que é quando você vai jogar o seu sofá, vai descartar o seu sofá, o seu móvel de forma adequada. Para isso também existe o contato com a limpeza urbana, para que ele vai até a sua residência e pega esse lixo volumoso. Vamos dar uma ideia do que representa certos resíduos quando descartados de forma irregular no meio ambiente. Exatamente. Por exemplo, a lâmpada ou até o medicamento. O medicamento ele tem um ciclo que a gente chama ciclo linear, né? Ele não trabalha literalmente a questão da economia circular, certo? Que ele tem um começo, meio, fim e retorna para a sociedade de outra forma. Então, assim, existe um cuidado muito grande com a química desses elementos, desses materiais, que evidentemente pode trazer um dano muito grande, não apenas ao meio ambiente, à sociedade e à cidade como um todo. Então é preciso descartar da maneira correta. Os medicamentos, se você chegar em algumas farmácias, lá tem um lugarzinho de você descartar o medicamento. Tá? Grandes geradores, eles têm essa obrigação de descartar também, da forma correta, adequada. E assim, a lâmpada, você vai em alguns supermercados, tem lá o espaçozinho que você pode colocar sua lâmpada fluorescente, enfim, eletrodoméstico também, e é esse o caminho. Tem pontos estratégicos na cidade importante, a tendência é termos mais ainda para que a própria comunidade, ela deposite esses resíduos. Exatamente. Existe um trabalho feito pelas cooperativas, né? São mais de 18 mil residências atendendo isso aí. A ideia é que isso seja expandido, né? Existem os pontos, os PEVs, né? Que é o ponto de entrega voluntária de resíduos reciclados, que é uma sacola plástica, que é um copo descartável, que é uma garrafa PET. E existe nos supermercados e em alguns locais esses pontos de reciclados especiais, como eu citei bem agora aqui, lâmpadas, medicamentos, eletrodomésticos. Então, para tudo tem a forma certa e adequada de ser descartado. Aqui do Maceió Shopping com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo no canal 25 da NET. Pois é, então ficam as dicas aí para você que tem esse material para ser recolhido. Leva lá então no Maceió Shopping, o antigo Iguatemi, que fica aqui localizado na Mangabeiras. E a gente parabeniza, claro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável que está realizando aí esse trabalho bem bacana, né? Olha, gente, meio ambiente também é bem-estar e a gente continua também falando aqui sobre bem-estar aqui no estúdio, conversando com a Rosiane Albuquerque. Ela que é psicóloga e traz para a gente algumas questões a respeito da síndrome de burnout. Já ouviu falar nela? Esgotamento físico e psicológico, pois é, existe, é sério, e a gente vai conversar sobre esse assunto agora com ela. Muito bom dia para você, Rosiane, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Porlane, bom dia, TV Mar. Eu estou aqui para falar um pouco sobre essa síndrome,
que recentemente, né, a OMS, ela classificou, ela catalogou no rol de doenças, né? E antigamente a gente ouvia muito falar sobre a estafa, sobre a fadiga, sobre o esgotamento físico e mental. Hoje ela já se encontra catalogada. Na OMS, ela vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. É uma conquista. Pois é, quando a gente fala, eu estou extremamente cansado, estou muito esgotado, geralmente essa síndrome ela está ligada a algum tipo de profissão? Sim, nós temos as profissões que lideram o ranking da síndrome, né? Geralmente são os profissionais da área de saúde, médicos, profissionais que lidam diretamente com as pessoas, né? Que têm aquele relacionamento mais intenso, mais profundo com profissionais também policiais, que têm um trabalho, que são fatores estressantes, eles lidam muito com o estresse dia a dia, uma carga horária também extensa. Muitos deles também, além do trabalho, ainda fazem outras atividades. Isso tudo acaba acarretando alguns sintomas do burnout. E que sintomas são esses? Os sintomas iniciais, porque a gente pode classificar o burnout em 3 estágios. O primeiro estágio do burnout, ele se classifica por uma hiperprodutividade, onde o indivíduo ele passa a trabalhar de forma muito intensa. É interessante porque nessa época, nessa fase, nesse estágio, ele trabalha assim 10, 12 horas por dia. E trabalha assim, ele esquece os amigos, as relações sociais, atividades, tudo que demanda toda a vida do indivíduo passa a ficar em segundo plano. Depois desse estágio, ele já vai para um estágio que já é a questão da irritabilidade, Orlane, é a questão da impulsividade. Ele já passa a se tornar uma pessoa, às vezes até com sinais de agressividade, com relação à família e com relação ao trabalho, aos colegas de trabalho. E o terceiro estágio é o mais crítico, que é a exaustão emocional, né? Aquela exaustão física e mental. Muitas vezes ele vai para, em algumas pessoas se recorrem até ao uso de substâncias, dependência química, né? Substâncias lícitas ou ilícitas. É uma fase bem complicada, porque se trata de uma exaustão completa. Existe algum público mais propenso, homem ou mulher, ou essa síndrome ela atinge a qualquer um dos dois? Atinge a qualquer um dos dois, tanto homens quanto mulheres. E o diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico é importante que seja feito por um profissional. O diagnóstico é clínico. Então é importante que procure as pessoas que estão apresentando sinais, ou eventualmente alguns profissionais que possam ser percebidos, né, através de outros colegas de trabalho. As pessoas percebem, quem está de fora percebe mais do que quem está vivenciando. É importante que procure o profissional especializado, o profissional da área de saúde, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, e aí vai ver a intensidade desses sintomas e vai trabalhar toda essa causa e toda essa sintomatologia. Agora, Rosiane, é preciso também que o profissional que esteja, de repente, passando por um momento como esse, ele tenha uma equipe que também consiga entender, porque a gente percebe que quando a gente fala, eu estou estressada, as pessoas acabam dando por menos, né? Achando que aquilo é uma besteira, que o fator estresse não é motivo de preocupação, não é motivo de se procurar um especialista. Sim, veja bem, nós temos os fatores que a gente considera de risco e os fatores de proteção. Então, é importante falar sobre eles, porque os fatores de risco são aqueles onde o indivíduo está no ambiente de trabalho, ele não é reconhecido, ele nunca recebe um elogio, pessoas perfeccionistas, que têm um padrão assim, de perfeccionismo, pessoas também que estão muito ligadas à questão do trabalho como fonte primária e única de suas vidas e passam a viver 90% de trabalho. Então, é importante que existam também os fatores de proteção. É saudável que as pessoas se desliguem quando chegarem a um determinado ponto, elas trabalhem, mas quando terminar o período de trabalho, elas tenham suas vidas de volta. Elas tenham suas atividades físicas, suas conexões sociais, elas tenham a questão também de poder ter uma espiritualidade
que hoje é comprovado que a espiritualidade é determinante e ajuda muito o indivíduo. É importante também, dentro do ambiente de trabalho, que tenham esses fatores de prevenção e de proteção, que são, hoje é considerado descansativo. Esse descansativo, ele dentro do próprio ambiente de trabalho, você vai poder ter um momento onde você vai ter a questão de jogos, a questão de brincadeiras, vai ter um momento onde você vai se descontrair, onde você vai se desconectar da atividade que você realiza. Então, é importantíssimo. É tão complicado a gente falar de desligar num momento como esse, em que cada vez mais se exige do profissional, exige que ele esteja sempre conectado, o tempo todo dando conta dos seus afazeres, do trabalho mesmo quando ele não está no trabalho, né? Sim, é importante que a gente fale sobre isso, porque hoje em dia a gente percebe muito que os profissionais que fazem a clínica, no caso eu faço a psicologia clínica, eu exerço também, eu consigo perceber um grande número de pessoas, cada vez mais com distúrbios psicossomáticos, sintomas de ansiedade, depressivo. Então, é importante que as pessoas comecem a falar sobre esse adoecimento, inclusive sobre as redes sociais, que hoje em dia as pessoas começam a levar o trabalho para casa. E isso também é fonte de adoecimento psíquico. E existe tratamento para essa síndrome? Existe sim. Como é que ele é feito? O tratamento ele é feito com psicoterapia. A psicoterapia ela vai tratar a causa. E, a depender de cada caso, se for um caso crítico, ele já vai ter que ser encaminhado a um profissional da psiquiatria e vai ser tratado com antidepressivos, com medicações que o psiquiatra vai avaliar e vai ver. Porque quando compromete, Porlane, toda a estrutura de vida do indivíduo, o global do indivíduo, quando o indivíduo começa a ficar comprometido em todas essas áreas, ele passa realmente a necessitar de uma atenção maior. E há a possibilidade dele voltar ao mercado de trabalho depois de voltar a exercer a mesma função que ele exercia antes? Sim, mas para isso vai ter que ser feita uma avaliação precisa, responsável, de forma assim que ele continue em tratamento, porque muitas vezes ele até retorna ao trabalho, mas o tratamento ele vai perdurar por um período. Não existe um tempo limite para que esse tratamento venha a acontecer e dizer assim, não, agora você realmente não vai ter mais nenhum episódio. Ele pode sim, novamente, quando retornar ao trabalho, ter um episódio, ter novamente uns sintomas da síndrome. Então, é importante que seja feito esse acompanhamento e essa avaliação por um profissional especializado. Essa síndrome, ela está diretamente ligada com o trabalho ou há possibilidade também da pessoa desenvolver diante de algum estresse extremo que ela esteja passando dentro de casa, no âmbito familiar? Veja bem, a gente coloca até a questão dos cuidadores. Os cuidadores de idosos, que cuidam de pessoas adoecidas, até de familiares, eles passam até a desenvolver sintomas da síndrome, porque assim, eles ficam muito expostos a situações estressantes. E, de uma certa forma, eles estão trabalhando, eles estão exercendo, porque o burnout está relacionado ao trabalho. Então, quando as pessoas exercem uma atividade estressora por um período extenso, porque o burnout ele não é assim pontual, ele é recorrente. É isso que vai determinar o que é a síndrome. A síndrome ela não é algo assim esporádico, que acontece em episódios e de repente, esse episódio passou e a pessoa já não sente mais isso. Ela é realmente recorrente e ela é bem presente a ponto que é fácil de identificar. Porque, assim, você percebe nos sintomas físicos e também nos sintomas emocionais, né? Fisicamente, como é que dá para perceber? Fisicamente, você começa a sentir náuseas, dores de cabeça, distúrbio gastrointestinal, crise de asmas, taquicardia, sonolência, em alguns casos insônia, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, tudo isso, sendo bem avaliados, eles podem realmente estar ligados à síndrome.
Pois é, então eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal de casa, então, que de repente conheça alguém ou tem um colega de trabalho que você percebe que ele está passando por uma situação parecida, o que é que se deve fazer num momento como esse? Veja bem, eu deixo como sugestão ao pessoal de casa que eles procurem realmente, se tiverem alguém, algum conhecido, ou até você mesmo que está nos assistindo, se identificou com esses sinais, com esses sintomas, procure um profissional especializado, busque ajuda, não tenha receio, não veja isso como uma fraqueza, porque algumas pessoas têm dificuldade em falar sobre isso, em buscar ajuda e acabam se calando, e o silêncio realmente leva a uma situação bem mais crítica, podendo chegar até a cometer alguma atitude concreta contra a sua própria vida. Então, enquanto profissional, eu deixo esse recado. Rosiane, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no TV Mar News. Muito obrigada, excelente trabalho para você. Gente, olha só, ficou a dica aí para você então, se você reconhece esse sintoma em algum colega do trabalho, ou se você acha que também está passando por isso, procura o profissional adequado, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque ainda tem muito mais informações aqui no seu TV Mar News.